Olá e bem-vindo! Hoje vou falar-te acerca do provérbio "A união faz a força". Este é um provérbio que nos recorda que juntos somos mais fortes e que podemos alcançar metas que seriam completamente impossíveis de atingir se trabalhássemos individualmente. Mas a união é uma operação matemática, portanto o que é que será que a matemática e a estatística têm a opinar em relação a este provérbio? A união é uma operação de uma área da matemática conhecida como teoria de conjuntos. Da mesma forma que se pode definir operações entre números, como por exemplo a adição, também se pode definir operações entre conjuntos. Da união de vários conjuntos resulta a junção de todos esses conjuntos. Não é preciso saber muito acerca de matemática para acreditar na seguinte propriedade. Da união de vários conjuntos resulta sempre um conjunto que é maior ou igual do que cada conjunto individual. Esta ideia pode ser comprovada através da seguinte figura, conhecida como diagrama de Venn. Como se pode ver nesta figura, da união de vários conjuntos resulta um conjunto que é maior do que cada conjunto individual. E o conjunto que resulta da união é o conjunto que é dado por toda a área pintada. Se na propriedade anterior substituirmos a palavra conjunto por esforço e se definirmos força como a medida ou tamanho de um conjunto, então temos a seguinte verdade de Laplace. Da união de vários esforços resulta sempre um esforço que é maior ou igual do que cada esforço individual. A moral da história até aqui é a seguinte: a matemática concorda plenamente que a união faz a força se entendermos força como a medida ou tamanho de um conjunto. Mas há algo importante que ficou por analisar: sinergias. Mas o que é uma sinergia? Quando se trabalha em equipa, fala-se de sinergias quando do esforço coletivo resulta algo que é maior do que a soma das partes. A pergunta importante é agora a seguinte: será que as sinergias estão contempladas no enquadramento matemático que demos ao provérbio? Para respondermos a esta questão, vamos recordar uma propriedade conhecida como subaditividade. A subaditividade implica que a medida da união é menor ou igual do que a soma das medidas. Pode parecer complicado, mas na verdade é bastante simples. E para ilustrar que assim é, vamos analisar de novo o diagrama de Venn. Neste diagrama de Venn, para calcularmos a medida da união, basta somarmos a medida de todos os conjuntos. E no final temos de subtrair a medida da parte que é comum ao conjunto B e C, para não a somarmos duas vezes. E é por isso que a medida da união é menor ou igual do que a soma das medidas. Se pensarmos de novo na força como a medida ou o tamanho de um conjunto, então a propriedade de subaditividade podia ser escrita da seguinte forma: a força da união é menor ou igual do que a soma das forças. Ou seja, moral da história, o enquadramento matemático que demos ao provérbio, baseado em medidas de uniões, não contempla sinergias. A subaditividade é até uma forma de antissinergia. Para podermos falar de sinergias, neste contexto, necessitávamos de substituir medidas por aplicações superaditivas. Talvez possa parecer que a subaditividade é um conceito abstrato e aborrecido, mas a subaditividade é fundamental na definição estatística de medidas de risco. Os chamados Expected Shortfall e Value at Risk são duas das medidas de risco mais aplicadas pela indústria financeira. E estas medidas são baseadas nos conceitos estatísticos de valor esperado e quantil. De modo grosseiro, o Expected Shortfall é uma média de quanto é que se pode perder quando a perda é elevada, e o Value at Risk, a 99%, representa um montante que só se espera perder uma vez em cada 100 anos. Uma medida de risco subaditiva é uma medida que tem em conta que a diversificação é uma forma de mitigar o risco. O Value at Risk não é uma medida subaditiva, enquanto que o Expected Shortfall é uma medida subaditiva. A união faz a força, mas a diversificação também.